No vídeo de hoje vamos falar sobre a física médica. Antes de defini-la e tratar das suas aplicações na prática clínica, vamos abordar um breve contexto histórico de como ela surgiu e se desenvolveu no decorrer dos anos. Dois nomes importantíssimos para esta área da física é o casal Pierre e Marie Curie, que desenvolveram a teoria da radioatividade, bem como as técnicas para isolar os isótopos radioativos, as quais são fundamentais nos dias de hoje nos tratamentos de radioterapia. Eles descobriram também dois elementos da tabela periódica, o polônio e o rádio, e agregaram muito na história da ciência, tanto que apenas nessa família saíram 5 prêmios Nobel, sendo dois deles atribuídos a Marie Curie, que teve um papel essencial nas primeiras pesquisas no ramo da radioatividade. É um grande ícone também para a história e o reconhecimento da mulher na ciência. Outro nome muito importante para a história da física médica é o de William Röntgen, ganhador do Prêmio Nobel em 1901. Ele descobriu experimentalmente os raios-x, tornando possível a visão do interior dos pacientes sem a necessidade de qualquer cirurgia. Ao lado, nós podemos ver a imagem da primeira radiografia tirada em 1895, da mão da esposa dele. Então, podemos observar os ossos dela e até o anel de casamento. Com isso, fica nítido que a associação da física com a medicina transformou a maioria dos diagnósticos feitos anteriormente. Tal associação é justamente o que definimos como física médica, que pode estar atrelada a técnicas de radiologia ou a utilização de equipamentos de imagem, como por exemplo a ultrassonografia, que é um exame que captura as imagens por meio da reflexão e da absorção de ondas sonoras de alta frequência. Quanto à física médica no Brasil, ainda é um ramo pouco explorado, mas que tem mostrado grande potencial, já que esses estudantes têm uma base interdisciplinar muito boa para exercer a sua função. O curso de graduação ele é oferecido em várias universidades do país, entre elas a Unicamp e a USP. Um ponto muito importante da física médica são os tratamentos com radioterapia, que utilizam de radiações ionizantes, como por exemplo o raio-x, para destruir um tumor ou impedir que suas células aumentem. Aqui nós temos um esquema que exemplifica o crescimento de um tumor, onde ocorre uma mutação na célula, e esta não é revertida pelo corpo humano, o que causa um crescimento desordenado de células iguais a esta, e aí então elas invadem os tecidos e órgãos do paciente, podendo muitas vezes se espalhar por outras partes do corpo. Em relação aos tipos de tratamento de radioterapia, a gente vai ter a bracterapia, que são tratamentos com radiação interna, e a teleterapia, que são tratamentos com radiação externa. Na bracterapia vai ser utilizado isótopos radioativos em forma de agulhas ou cápsulas, e eles vão ser colocados em contato direto com os tecidos que vão ser tratados no interior do paciente. Para o tratamento por bracterapia, são utilizados aceleradores lineares, no qual uma partícula carregada, um elétron, um próton, um íon, vai percorrer uma trajetória retilínea. O acelerador linear ele vai trabalhar com dois tipos de radiação, a eletromagnética, que é o raio-x, e a radiação corpuscular, que são os feixes de elétrons. Para o funcionamento de um acelerador linear, aqui a gente vai ter uma fonte de elétrons, aqui um tubo acelerador, onde os elétrons vão ser acelerados, e aqui a gente vai ter um campo magnético e o elétron vai fazer esse looping de 270 graus, então aqui ele vai mudar sua trajetória. Na sequência, a gente vai ter esse elétron acelerado colidindo com uma placa de tungstênio para produzir o raio-x. Outro tipo de tratamento com radioterapia é a teleterapia, que já é uma forma de tratamento em que a fonte de radiação vai ficar longe do corpo do paciente. Então, o paciente vai receber a radiação de uma fonte externa a uma distância entre 30 a 150 centímetros. Os aparelhos mais utilizados para esse tipo de tratamento são os de telecobalto e os aceleradores lineares. O tratamento com telecobalto, então, vai ter como fonte utilizada o cobalto-60, e ele vai utilizar a energia devido ao decaimento desse material radioativo, que no seu processo de decaimento, o cobalto vai emitir 2 fóton-gamas. E esse cobalto-60 ele vai ficar dentro de um cilindro metálico duplamente encapsulado. Durante o tratamento, o feixe de radiação vai ser apontado bem no centro do tumor e é possível também bombardear o tumor por diferentes ângulos, dependendo do que foi planejado para o tratamento. Nesse esquema do equipamento, a gente vai ter aqui a fonte e vai ter a posição on, em que ela vai estar ligada, aproveitando os feixes de raio gama aqui. E existe um sistema de pistão que empurra aqui, podendo também ficar na posição off. Então, esse sistema de pistão, ele recolhe a fonte e empurra a fonte para uma posição de radiação.